Boa tarde a todos. É um prazer apresentar mais uma vez em Porto Alegre, que foi o primeiro lugar que eu apresentei um resumo do que a gente está fazendo em desenvolvimento de lideranças. E tem uma coisa muito curiosa de ver uma plateia com a idade que vocês têm, que eu acho que, assim, depois dos movimentos que a gente teve na nossa primavera, nunca mais uma audiência dessa idade vai ser encarada como já foi. Porque hoje eu acho que cada vez mais as pessoas estão dizendo que a força está nesse grupo aqui. Então, fico feliz de poder partilhar uma história que, de alguma maneira, pode servir para alguma inspiração para vocês. E com um mega desafio que é fazer uma retrospectiva de um trabalho de 5 anos em menos de 1 hora. Então, a gente vai ter que correr muito e eu queria combinar com vocês que eu vou fazer uma divisão da apresentação, primeiro contando em segundos o que é a Natura. E por que em segundos? Porque se eu viesse aqui para fazer uma propaganda da empresa, eu estaria, no mínimo, em desacordo com o que é um evento como esse. Por que eu vou falar de Natura rapidíssimo? Porque a intenção não é fazer propaganda, mas é entender que quando a gente vai fazer um programa de desenvolvimento de liderança, a gente precisa saber qual é o público. Então, se existe uma empresa que tem uma identidade específica, eu preciso conhecer qual é a essência dessa empresa, que foi o que a gente fez para a Natura. Isso significa que se o programa de desenvolvimento de líderes fosse feito para a RBS, para a Sadia, que é a atual BR Foods, teria um DNA diferente. Essa mesma apresentação eu fiz para um grupo de presidentes e diretores de empresas em Londres e em Nova York. É óbvio que se eu tenho um mínimo de inteligência, eu preciso modelar e falar de algo que para eles interessa. E é a mesma coisa, se eu estou com um público que pertence ao evento Enege e que tem interesse em ser empreendedor, de alguma maneira eu preciso carregar as tintas naquilo que para vocês é interessante. Seria muito legal que a gente pudesse passar pelo menos uma meia hora fazendo uma coisa que na Natura a gente costuma fazer, que é um check-in. E o check-in é dizer como cada um está e qual é a expectativa para o evento. E aí, de alguma maneira, a gente consegue modelar. Eu gosto muito, e aí eu costumo usar isso para abrir os programas de desenvolvimento de liderança. Isso daqui é um trecho de Alice no País das Maravilhas. Que caminho devo tomar? Para onde você quer ir? Não sei. Bom, se você não sabe onde quer ir, todos os caminhos levam a lugar nenhum. Isso daqui dá uma ideia muito boa de propósito para cada uma das nossas ações. Tem gente, por exemplo, que vem a um evento como esse e não sabe responder para si próprio por que está aqui. Existe um ditado que fala, os ventos não são favoráveis para quem não sabe aonde quer chegar. Então, no mínimo, você precisa saber aonde você quer ir. E isso seja na sua vida pessoal, profissional, ou até para um evento como esse. Quando amanhã o evento acabar e vocês refletirem se valeu ou não valeu, no mínimo, a gente precisa saber aonde que se queria chegar. Era aumentar a network, era conhecer novas pessoas, era se inspirar para fazer alguma coisa que possa melhorar o nível dos grupos com quem vocês trabalham em empresas. Então, é legal a gente ter clareza do que queremos. E, além disso, tem uma outra coisa que é muito para a gente pensar. Isso daí é uma poesia de Fernando Pessoa. Para ser grande, ser inteiro. Põe quanto és no mínimo que fazes. É uma outra coisa que eu costumo trazer nos nossos programas, porque independente se você é o faxineiro, o estagiário, o trainee ou o presidente, tente de alguma forma contribuir com o seu melhor. Uma vez Martin Luther King disse, se você for um varredor de ruas, varra as ruas como se fosse Beethoven compondo ou Michelangelo pintando. E isso dá uma ideia muito legal de que aquilo que você faz, de alguma maneira, faz a diferença. Mesmo que você seja o estagiário e que em algumas empresas, estagiário passou a ser sinônimo de mão de obra barata.
sinônimo de mão de obra barata, por favor, você me tira umas cópias disso aqui? Então, ainda que você tenha esse papel, se você souber o teu norte, de alguma forma, você está no caminho certo. Porque você sabe que aquilo vai servir para alguma coisa. Nem que seja para trabalhar uma competência que cada vez mais falta hoje, que é a humildade. A Natura é uma empresa que tem bastante sucesso e a gente poderia passar algumas horas falando de prêmios de reconhecimento. Nós temos um presidente que usa uma expressão que eu adoro, que é salto baixo sem joias. E isso é muito legal, porque boa parte dos bons executivos perderam a capacidade de ser bons líderes porque perderam a humildade. E aí, quando a arrogância toma conta, danou-se. Tem uma outra competência que é muito legal para a gente pensar, e ela também norteia alguns dos nossos programas de desenvolvimento de liderança, que é a necessidade de você estar presente. E aí eu queria contar uma historinha muito rápida, que é uma maneira que a gente tem feito para iniciar os nossos programas de liderança. Num país distante, tinha uma regra que quando alguém estivesse rezando, era proibido passar perto desta pessoa. E tinha um senhor numa praça pública, rezando, e uma menina passa por ele muito rápido. Ele fica puto da vida e fala, que menina mais insolente, eu aqui rezando e ela passa desse jeito. Eu vou esperar ela passar de volta e eu quero conversar com ela. O dia se acabou e a menina estava passando já bem mais calma ao lado desse senhor. Menina, você aí. Ela olha, bom, já que não existe mais ninguém aqui, acho que é comigo que o senhor está falando. Pois não. Você não sabia que existe uma regra, uma lei aqui, que quando alguém está rezando, você não pode passar por perto? Não, senhor, eu não sabia, me desculpe. Se eu soubesse, eu não teria feito isso. Eu sou de outra cidade, e eu vim aqui visitar o meu noivo, e eu estava tão compenetrada pensando nele. Mas me fale uma coisa, o senhor falou que rezar, o que é rezar? A rezar é pensar completamente em Deus. Ah, desculpe, se eu soubesse disso eu não teria passado aqui. Agora eu queria perguntar uma coisa para o senhor. Se rezar é pensar completamente em Deus, como foi que o senhor me viu passar? E aí a historinha acaba aqui para dizer de uma outra competência que a gente tem cada vez menos nos executivos e nas empresas, que é presença. Quantas vezes a gente vai falar com alguém e a pessoa está lá no computador dela e aí a gente ouve o seguinte, Marcos, pode falar que eu estou te ouvindo. Eu estou aqui acabando esse e-mail, mas eu consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E tudo que o Marcos queria era que esse gestor desse atenção para ele. Quantas vezes a gente passa por isso? As pessoas hoje não têm qualidade de presença. E aí fica uma grande enganação. Vocês fingem que a pessoa está prestando atenção, ela finge que você acredita e está tudo bem. E isso vai minando o ambiente empresarial. Não sei se para vocês faz sentido isso. Mas, enfim, voltando um pouco, e aí a gente começa a fazer um voo panorâmico agora, porque não é falar disso, mas a Natura é uma empresa que tem uma causa, que é ajudar a construir um mundo melhor. Então tem o bem-estar bem, tem um conjunto de crenças, e eu precisei entender a visão da empresa para fazer um programa de liderança que tivesse sentido para essa organização. E aí, paixão por relações, paixão por cosméticos, uma proposta de valor diferenciada. Porque na Natura a gente fala no triple bottom line, que eu acho que cada vez mais, e aí a nova geração aí que a gente agora passa a valorizar muito, de alguma maneira reforça essa importância. O triple bottom line é, o gestor precisa garantir resultados das 3 dimensões, econômica, financeira, social e ambiental. Isso significa, eu não posso, de alguma maneira, garantir bons resultados econômicos e deixar um rastro de sangue. E aí tem vários exemplos de
por exemplo, linhas que deixaram de ser feitas porque estavam prejudicando a natureza. Então, eu preciso saber se, por exemplo, essa preocupação está sendo levada em consideração. Linha do tempo natura é a mesma coisa. Quando a gente vai falar de qualquer empresa ou de qualquer pessoa, conhecer um pouco da história dela. Uma empresa que nasceu em 69, que vai fazer 45 anos, de alguma maneira num contexto de mercado. E aí tem uma coisa que é importante, que normalmente eu sou um profissional de RH. Venho do hospital psiquiátrico. E de verdade, juro que eu não era paciente lá, tá? Eu era da equipe que cuidava dos pacientes num hospital psiquiátrico. E hoje eu brinco que eu trabalho com a loucura de um outro jeito. Porque lá, pelo menos, eles estavam medicados no hospital. Nas organizações, os loucos nem medicados são. E estão aí mandando, assim. Então, quanto que a gente pode contribuir com a nossa atuação para melhorar o ambiente de uma empresa? Para isso, a gente precisa conhecer um pouco de que empresa estamos falando, onde ela está presente, a estratégia da organização, ou seja, isso daqui é a nova empresa que a Natura comprou, é uma empresa australiana que está presente em 11 países com mais de 60 lojas, e aí você precisa saber fazer uma leitura de indicadores sociais, de indicadores ambientais e de estratégia que a empresa tem. Lembra que eu falei que a gente ia passar muito rápido, porque o objetivo não é falar da Natura, mas como que, se eu quero ser um profissional que de verdade faça a diferença, eu preciso entender. Se eu sou um psicólogo e eu vou fazer um diagnóstico, eu preciso conhecer esta pessoa que está à minha frente. Se eu sou responsável pelo desenvolvimento de liderança, eu preciso entender quem é esse público. E aí a gente montou um programa em 2007 com algumas características muito legais. Por exemplo, ali é o nosso presidente presente. Nenhuma empresa que se preste a fazer um bom programa para desenvolver seus líderes, que tenha o patrocínio da auto-administração, não vai dar certo. Você precisa mostrar, e ali ele falando por que é importante a gente parar e se dedicar ao desenvolvimento das pessoas. Por que depois que eu faço uma boa faculdade, eu deveria fazer uma especialização, um curso de pós, um MBA? Porque, de alguma maneira, isso vai te trazer um repertório que pode torná-lo diferenciado. E eu sou obrigado a dizer que isso cada vez menos é o mais importante. Porque, além de você ter competências técnicas, porque isso a gente pode comprar, mas você precisa se portar como alguém que faça a diferença. Ali a gente está levantando as expectativas, que é o que a gente chama de check-in. Eu adoraria, por exemplo, que a gente tivesse espaço para um diálogo e vocês falassem assim, olha, eu estou aqui porque o meu interesse é saber como a Natura conseguiu fazer tal coisa. E aí a gente equalizar esse diálogo, que é diferente de um monólogo, de eu falar coisas achando que isso está interessante. Vocês concordam? Então, vamos conversar um pouco sobre a expectativa. E ali, o presidente sentado com os grupos de líderes, essa contadora de histórias é uma pessoa que, por exemplo, essa historinha que eu contei, faz parte de um livro que ela escreveu. Sabe por que a gente usa histórias, cenas de filme, poesias? Porque é mais fácil. Vou dar um exemplo rápido. Uma área que tem um bom gestor, mas ele trata muito mal a sua equipe. É difícil você dar um feedback para ele e dizer, você é muito grosso, né? A tua equipe tem problemas com você e o resultado da tua pesquisa de clima é muito ruim. Mas você pode, por exemplo, contar uma história, trazer uma cena de filme que faça ele perceber o quanto o comportamento dele é ruim. Aí eu vou confessar para vocês uma coisa. Eu sou responsável, fui até 2011, pelo programa de trainees da Natura. E aí, trainees em algumas organizações são mal vistos. Nossa, eles são arrogantes. Aliás, eu estou aqui há 20 anos, vou ter que ensinar tudo para esse trainee e daqui a pouco ele vai ser meu chefe.
Não sei se vocês já ouviram isso, mas em algumas organizações, sim. Tanto que a Natura, por exemplo, nessa turma de 2010, fez um processo no qual humildade fazia parte. Aliás, tem uma fundação que vocês certamente conhecem, a Fundação Getúlio Vargas. Em São Paulo, e eu sou de lá, as empresas costumavam fazer um processo seletivo e muitas delas falavam o seguinte: eu só quero aluno de 2 organizações. Quais são? Ou é GV ou USP. Ou é GV ou é USP. E muitas empresas começaram a entender que os filhos da GV, como eu costumo chamar, vinham muito arrogantes, de salto muito alto. Ó, eu sou da GV. E eles criaram um programa chamado Baixa a Bola. Gente, é muito legal isso. Baixa a bola, porque aquilo que poderia ser o diferencial acabava pesando contra. Então, de alguma maneira, essa contagem de histórias pode ensinar algumas coisas. Está fazendo sentido? Vocês estão comigo? E aí a gente fez um programa inicial com inspiração de grandes líderes. E tem uma coisa que eu adorei aqui. Aliás, o Enege está super de parabéns. Só o fato de mobilizar esse número de pessoas. E aí, eu não sei o nome dela, que é a Sandra. A Sandra está lá com uma camiseta escrita "Seja o exemplo". E eu adorei ver isso, porque isso vem de Gandhi. Vocês sabem disso, né? A única revolução possível é dentro de nós. Seja a transformação que você quer ver no mundo. Então a gente trouxe inspiração de grandes líderes, trazendo o fundador da empresa para conversar um pouco. Olha que coisa legal, ali tem um dia cuja inspiração foi Martin Luther King. E aí, por que eu trago Martin Luther King? Porque ele fala: um dia meus filhos serão julgados pela qualidade de seu caráter e não pela cor de sua pele. Isso é muito legal porque é a inspiração de um líder importante falando algo que para a Natura é importante. E aí você começa a casar as ideias. Supondo, por exemplo, eu tenho uma equipe que trabalha comigo e aí alguém me fala assim: eu queria te apresentar a Juliana. Juliana é muito boa e tal. É. Ela é de Porto Alegre. Gaúcha, não. Opa, isso não é um comportamento esperado de um líder. Por quê? Eu preciso entender, primeiro, respeito ao ser humano e à diversidade. Então a gente traz algumas inspirações como essa. Gandhi, Martin Luther King e por aí vai. Ali, Susan Andrews, uma antropóloga, ensinando a gente a viver gerenciando o estresse. Mais 3 líderes para a gente se inspirar. E aí, por que isso é legal? Porque você pode ter inspiração de líderes, de pessoas que você conhece, e algumas vezes, por exemplo, quando eu era responsável pelo programa de trainees, vinha um trainee e falava para mim assim: Marcelo, eu entendi a essência da Natura e eu queria te dizer assim: o meu gestor é uma merda e ele não faz nada disso que você está dizendo. Aí eu falo: que legal, agora você já tem condições de saber o que é bom e o que não é. No mínimo, esse gestor vai servir para você saber o que nunca fazer. Antigamente as revistas, não sei se ainda fazem, tinha umas revistas de moda que mostravam 2 fotos, o in e o out. O que você pode fazer e o que você não pode. Ainda fazem? E isso é muito legal porque você vai ter condições de entender que alguns líderes fazem coisas que você já sabe que não é legal. Está fazendo sentido? Muito bem. Isso daqui foi uma outra coisa legal porque eu convidei um executivo de sucesso. Ali é o Fernando Tigre, que foi responsável pelo turnaround da Alpargatas. Alpargatas é um puta case de sucesso mundial. A Gisele Bündchen usa Havaianas e o pedreiro da obra em frente ao bar também. E o Tigre, ele tem um estilo que é assim: ei, psiu, cala a boca, presta atenção no que eu estou falando. Esse é o estilo dele. E ninguém está lá para julgar
que esse estilo é certo ou errado. Mas o que a gente queria é que as pessoas da Natura refletissem que esse estilo provavelmente não ia ornar com a Natura. Então essa pessoa ia sofrer, porque eles passam uma manhã com o tigre, depois ele virou presidente da Kaiser. Isso é muito legal porque a gente não está falando de caras. A gente está falando de executivos que fizeram diferença em suas organizações. E aí o estilo pode variar. Pode ser um Fernando Tigre, a quem eu respeito muito, seja o trabalho na Alpargatas, seja na Kaiser, e pode ser um Guilherme Leal, que é um dos fundadores da Natura. Que, para quem lembra, foi o candidato a vice na faixa da Marina Silva. Lembram disso? O Guilherme era o candidato. Nessa época ele se afastou da Natura. Muito bem, vamos discutir um pouco mais. Susan Andrews falando de relações de confiança. Aí eu levo o grupo de executivos para assistir uma peça de teatro cuja temática é preconceito. O nome da peça é Negrinha. Acreditem, teatro, poesia, filosofia, cinema podem ajudar a construir bons líderes. Não para uma empresa com mentalidade tacanha que só quer o funcional. A gente está falando de um desenvolvimento de liderança num modelo integral, que entende que a pessoa não é máquina. Vamos fazer uma visita à Vila de Operários, entro no módulo de inovação com uma aula de história da arte. Nossa, isso ajuda a construir bons líderes? Acreditem. Quem conhece, por exemplo, o INSEAD talvez seja uma das escolas de negócio mais famosas do mundo. Eles têm um programa que utiliza a arte o tempo todo. Esculturas, aí um pouco de teoria. Aí, na sequência, eu convidei o Quiroga. Quiroga é um astrólogo. Nossa, agora exagerou. Astrologia, quando acabou a palestra dele, os executivos ganharam o mapa astral. Foi muito legal. Por que eu convidei o Quiroga? O Quiroga, ele estudava medicina na Argentina. E ele é um fugido do tempo da ditadura. E vai para São Paulo e vira homeless. Ele vira um mendigo nas ruas de São Paulo. E aí começa a estudar e hoje ele é um dos maiores astrólogos do Brasil. Por que eu convidei o Quiroga? Porque eu queria que ele partilhasse a história de vida dele. E isso é inspiração. Depois disso, a gente assiste um filme chamado O Signo da Cidade. Alguém viu esse filme? Recomendo, é um filme dirigido pelo Richelli com a Bruna Lombardi. Talvez vocês não conheçam a Bruna. A Bruna é de um outro tempo, mas era uma das nossas melhores atrizes. E esse filme fala sobre a construção de um mundo melhor por meio da solidariedade. Depois a gente fez uma oficina para a criação de figurino de cinema e de teatro, um pouquinho de Fundação Nacional da Qualidade. O Gil Giardelli, hoje eu dei uma entrevista para uma revista aqui que eu não conhecia, chamada Amanhã. É isso o nome da revista daqui? Isso. E o Gil está na última revista, na última edição, falando sobre o Web 2.0 e o poder das manifestações atuais. Vale muito a pena ler essa matéria. Aí eu convido o Zumbi. Zumbi é aquele moço de 1,5 m e ele vendia água nos faróis de Cubatão. Vocês sabem o que é Cubatão? Cubatão é lá no litoral de São Paulo, que é uma região pobre, fudida. E aí desculpem pelo fudido, nem sei, às vezes não pode falar, né? E ele vendia água nos faróis. Olhem isso que eu vou falar para vocês. Ele vendia água nos faróis de Cubatão. Aí ele resolve, porque ele é um empreendedor nato, ele cria uma ONG chamada Cubatão de Bem com o Mangue. E continua morando lá nesse lugar pobre e fudido. Quando acabou a palestra dele, um diretor da Natura virou para mim e falou assim: Marcelo, se a gente juntar
todos os diretores da empresa, não dá meio zumbi. E isso é legal porque você passa a desenvolver um novo olhar. O programa de trainees que a gente fez tinha esse codinome, um novo olhar. O que a gente precisa é aprender a desenvolver um novo olhar. No mínimo para a gente entender melhor qual é essa empresa, qual é essa sociedade e quem é essa pessoa. Sabe quando você tem aquela pessoa que é o troublemaker da empresa, que todo mundo odeia, puta, queria que aquela pessoa morresse? Se você, todo mundo identificou alguém assim, né? Por mais que a gente tente ser cristão, espírita ou qualquer coisa, todo mundo tem alguém assim em suas empresas e em suas famílias também, né? Como eu fiz psicanálise, a gente poderia passar uma hora entendendo que quando um sistema tem uma pessoa assim, pode ter certeza que ela está funcionando como receptáculo do lixo da família toda. Tanto que é comum, quando uma família tem um doente, nesse sentido, um drogado e um bêbado, e aliás toda família tem, procura bem que tem, aí morre essa pessoa. Vocês já viram que em pouquíssimo tempo alguém ocupa esse espaço? Pode reparar. Por que eu falei disso? Não lembro mais. Me perdi também. Muito bem, aí outra peça de teatro, e aí nova inspiração. Como o módulo é de inovação, a gente desenvolvendo um novo olhar. Um novo olhar. Ali, Oscar Niemeyer e pessoas que trouxeram inovação. Coco Chanel. Quer dizer que entendendo a vida da Chanel, a gente pode ter inspiração para ser um bom líder? Acredita em mim, funciona, tá? Essa mulher revolucionou o mundo da moda. As mulheres que estão aqui, que amanhã vão a uma festa de pretinho básico é by Chanel. Então é legal a gente saber de onde surgiram as coisas. Do Einstein, do Ivaldo Bertazzo, Shakespeare. Você quer conhecer do ser humano? Leia Shakespeare, está tudo lá. Eu não gosto muito de Shakespeare, então leia Nelson Rodrigues, A Vida Como Ela É, está tudo lá. Akio Morita, Freud, eu não posso negar as minhas origens, e tem uma coisa muito legal, que é a gente honrar quem passou pela nossa vida. A Natura usou durante um período uma coisa que eu ficaria mais 2 horas conversando com vocês, chamada constelação. Alguém aqui já ouviu falar em constelação? Gente, uma pessoa. Constelação, anotem aí onde vocês estão anotando, pesquisem, porque é o máximo. É muito legal usar a constelação para problemas familiares, problemas pessoais e problemas de empresa. Então, Freud, tudo que eu puder na minha vida colocar Fernando Pessoa, eu vou colocar. Acho que é o maior poeta do mundo. Picasso inovou, Orson Welles. E aí, o que isso tem a ver? Eu estou perdido. O que isso tem a ver com o desenvolvimento de liderança? É só uma inspiração. Porque tem gente que acha que é só ler e estudar. Leia e estuda e você vai ser medíocre. Faça a diferença. Aliás, seja o exemplo da diferença, da mudança que você quer ver no mundo. E provavelmente você vai ser alguém que as empresas vão querer. Que não vai ser mais do mesmo. O outro módulo era inspiração, aí a gente convida o Luiz Seabra, ali é uma professora, na época era da Fundação Dom Cabral. E aí, como o módulo é inspiração, para mim o que me inspira é cinema. Então eu convidei uma diretora de arte do Castelo Rá-Tim-Bum para falar do processo criativo. Isso tem a ver com desenvolvimento de líderes? Acredita em mim que tem. Agora vamos trazer um pouco para o mundo do empresariado. E aí vai o Bellini, na época ele era presidente da Fiat do Brasil, hoje ele é presidente da Fiat América Latina, para dar o depoimento dele, um diretor de cinema, mas um professor de estratégia do INSEAD. Ou seja, você quer ser um bom profissional? Mescle as duas coisas. Porque a pior coisa do mundo eu fiz durante muito tempo entrevistas de seleção. Você vai conversar com a pessoa. Por que você quer trabalhar na Natura? Porque eu tenho um amor pela sustentabilidade. O que é sustentabilidade para você? Assim, sustentabilidade. A pessoa não sabe porque não tem repertório.
Já viu gente sem repertório? Não é um saco conversar com gente profunda como o Pires. Gente, o que tem de gente profunda como o Pires, pode garantir, elas enganam algumas pessoas e algumas empresas por um tempo. Só que um dia a máscara cai. Então, um pouquinho de estratégia, mais um depoimento de um bom executivo, na época ele era o presidente da Sadia, antes da fusão. E aí a inspiração do cinema. Ali eu uso cenas de filme para abrir o dia. Ali o Diário de Motocicleta e tal. Aí, Marcelo, agora está faltando realizar. Então vamos falar de um módulo de economia, um módulo de estratégia, e vamos falar Instituto Elos. Para quem tem empreendedorismo na veia, sugiro que faça uma pesquisa sobre um projeto chamado Guerreiros da Luz. Guerreiros sem armas. É um puta projeto de mudança do entorno e é promovido por esse Instituto Elos. Projeto da dimensão social, isso daí a gente fez um trabalho. Você quer fazer um trabalho de mudança, vai trabalhar com ONGs, que tem um orçamento péssimo e fazem cada trabalho bonito. Depois ali uma celebração, aí vamos celebrar. Aí eu entro num projeto, que esse daqui a gente ficaria uma tarde para falar dele, que foi a reflexão sobre propósito de vida. E refletir sobre propósito de vida é assim, por que você está aqui? Aqui aonde? Na Natura? Não, aqui no planeta. Isso daí no ambiente empresarial, vocês concordam que é um pouco raro? Porque tem gente que vira tubo processador de merda. Já viu gente que processa merda? Come, dorme e caga. Tem gente que nunca parou para refletir sobre qual é o sentido da sua vida. E ali, o que a gente faz é uma reflexão sobre propósito de vida. Entender as emoções. Uma aula de filosofia. Acreditem que filosofia ajuda a transformar o mundo. Mais uma aula de filosofia. Uma aula de ética. Se a gente tivesse ética desde o jardim da infância, talvez o mundo fosse melhor. E aí, um dia inteiro, aliás, se vocês estiverem aqui amanhã, espero que estejam, né? Eu recomendo que assistam o Marcelo Cardoso. Na época, o Marcelo era nosso vice-presidente. Aliás, quem não pode, ou mesmo para quem vai amanhã assisti-lo, entrem no TED Laçador e assistam o TED dele de propósito de vida. É do cacete. O Marcelo foi presidente do Hopi Hari, foi presidente da DBM, foi vice-presidente da Natura e hoje ele está no Grupo Fleury. E aí a gente fez um dia inteiro para discutir sombra e projeções. Você sabe o que é sombra? Sombra é tudo aquilo que eu nego em mim e projeto no outro. E aí, porque eu não lido bem com as minhas sombras, eu fico no cafezinho falando assim, nossa, o Rodrigo é péssimo, né? Como que ele chegou nessa posição? E aí, isso no ambiente corporativo, sabe o que transforma a empresa? Num pântano da fofoca e da energia que vai sendo minada. Então, a gente passou uma tarde para discutir sombra e projeções, depois problema ou polaridade, mais um depoimento de propósito de vida, e aí a gente convidou o Júnior do Afro Reggae. Isso é transformação. Vocês têm interesse em empreendedorismo? Então vão estudar cases de pessoas que fizeram a diferença. Imagina o que é nascer numa favela do Rio de Janeiro, que é ambiente mais fodido que esse, não tem, né? Favela do Rio de Janeiro, o Júnior percebeu que os amigos dele estavam morrendo no tráfico de drogas. E aí ele cria um caminho alternativo, que é, por meio da música, eles terem uma outra possibilidade. Fora o que esse cara é atrevido, né? Quando ele denunciou aquele pastor que estava envolvido em estupro, escândalo, morte, esse é um homem corajoso. No mínimo para a gente se inspirar. Não significa que a gente tenha que fazer algo parecido, mas é para se inspirar. E aí uma aula sobre consciência corporal. Para quem tem interesse em aprofundar um pouco, eu recomendo um outro artigo, não, um filósofo chamado
Ken Wilber. Ken Wilber criou uma teoria chamada modelo integral. E ele fala de evolução do nível de consciência. Porque o homem tem dimensões. A gente tem uma dimensão física, material, que alguns são tubos processadores de merda e vão morrer sendo isso. Mas a gente precisa cuidar do corpo, da dimensão física e material. Só que também tem uma dimensão emocional e, além disso, tem uma dimensão espiritual. Então, vamos cuidar do corpo e aí uma aula sobre consciência corporal. Depois disso, uma técnica chamada diálogo de vozes. Por que eu estou mostrando tudo isso? Para recomendar que, se você quer fazer a diferença e ser o exemplo, como está escrito ali, você precisa passar por 2 grandes processos. E vou dizer que para algumas pessoas, esse processo é muito doloroso, que é autoconhecimento. E depois de autoconhecimento, você partir numa jornada de evolução, inclusive do nível de consciência. Se eu tiver líderes que se preocupam com a sua própria evolução, no coletivo a empresa vai ser muito melhor. Mais uma discussão sobre movimentos importantes. E aí eu convido o Lama Michel Rinpoche. É um líder espiritual budista. Ah, agora vocês estão falando de religião na Natura? Não. Da mesma maneira que eu convidei o Michel, eu levei o Gustavo Pinto, que é outro budista, e eu levo o Rabino Newton Bonder. Porque o que interessa se ele é o morador de Cubatão, se é uma socialite da alta esfera paulistana, ou se é um líder espiritual. Tem coisa para acrescentar? Então vamos ouvir. Talvez, porque algumas empresas, quando eu mostro esse trabalho, algumas pessoas falam assim, também? Quanto custou esse programa? A gente não tem verba para fazer isso. Então faz o seguinte, conversa com a pessoa que limpa o banheiro. Vocês já pararam para conversar com eles ou com elas? Sabia que ali tem um ser humano e que pode trazer histórias absolutamente inspiradoras? Aliás, como o homem está perdendo a capacidade de enxergar o outro ser humano que está ao lado dele, recomendo mais um trabalhinho para vocês. Deem um Google numa tese chamada O Homem Invisível. Alguém já leu isso? O Homem Invisível é do cacete. É um estudante da USP que fez um trabalho que ele se fingiu de gari. E aí ele percebeu que aqueles professores que ficavam, tudo bem, Luiz, como é que você está e tal, ele vestido de gari, ele perdeu a identidade. Porque tem gente em todas as organizações que entram no banheiro e acham que tem privada, pia, espelho. Tem uma pessoa aqui, faz parte do ambiente do banheiro. Esta pessoa não é digna e merecedora de bom dia. Se alguém não parar para refletir isso, pode ter a certificação do MIT e de Harvard. Certamente não vai ser um bom líder. Não sei se vocês concordam com isso. Tomara que sim. Aí a gente fez um projeto para falar da dimensão do negócio, um processo de autoconhecimento com sessões de coaching, e por aí vai. Aí a gente monta um programa chamado Engajamento, que eu ficaria mais 2 horas, daqui a pouco ela vai levantar uma plaquinha de quantos? 15. 15 já foi? 17 minutos. A gente ficaria 2 horas para falar sobre a relação do indivíduo com a organização. As pessoas que estão usando camiseta amarela, e que eu não os conhecia, troquei vários e-mails porque me convidaram. Elas não estão aqui porque elas são movidas pelo dinheiro. Elas estão movidas por uma causa. E se a gente pensar em quem faz a diferença nas empresas, elas são movidas por causas. Então vamos falar um pouco sobre o vínculo e a relação do indivíduo com a organização. Marcelo, novamente, a gente faz um piloto em 2009, e aí, no piloto, a gente convida o Rabino Newton Bonder. Isso tem a ver com desenvolvimento de líder? Tem, e tem a ver com o ser humano. Leia os livros dele que vocês, no mínimo, vão ter boas reflexões. Aí a gente faz um projeto de engajamento que é basicamente
para você fazer uma reflexão sobre propósito de vida. Depois a gente fala sobre o propósito da natura, porque aí se eu já pensei o que eu quero para mim, eu preciso saber se eu vou poder viver isso na natura. E depois a gente faz uma sessão de atendimento individual. Todo mundo conhece esse desenho? O que vocês estão vendo? Um sapo. Todo mundo vê o sapo? Só um sapo? E um cavalo. Então você vê um sapo e um cavalo. Todo mundo está vendo sapo e cavalo? Quem está vendo sapo e cavalo? Ah, todo mundo. Que bom, vocês já desenvolveram um novo olhar. Tem gente que não consegue ver. Qual que é a metáfora aqui? Se eu ouvir, eu vou falar assim, nossa, eu dou uma palestra maravilhosa. Essa é a minha opinião. Aí eu vou perguntar para a Juliana, Juliana, o que você achou? Uma merda. Aí eu pergunto para o Luiz fala, sabe o que é? Você podia melhorar, porque você não devia falar palavrão. Óbvio que eu não posso também ser Maria vai com as outras, mas se eu ampliar o meu olhar e a minha escuta, certamente eu vou ver coisas sobre mim que eu não sabia. Por isso que as empresas fazem uma avaliação chamada 360 graus. A ideia é que se eu ampliar o olhar, eu vou ver coisas que antigamente eu não via. Aí a gente faz um dia inteiro para discutir o iceberg. Sabe o que é o iceberg? O iceberg é assim. Todo mundo vive nas empresas e fala o que é bonito. Aliás, nas relações também é assim. Você vai conhecer uma pessoa e você fala assim, nossa, como a... Não vou usar nenhum exemplo daqui. Nossa, como você está bem vestida. Mas a gente não fala, gente, que mau hálito é esse? Vamos falar um pouco do que está encoberto? Já pensou na relação se a gente pudesse falar a verdade? E aí a gente usa uma técnica para falar um pouco daquilo que não aparece. Já viu algumas pessoas que assim, nossa, mas o casamento acabou só porque ela chegou 2 horas atrasada? Não, isso foi a gota d'água. E aquilo que foi engolido o tempo todo? Que a gente não fala. Aí tem gente que se mata porque, nossa, se matou porque o namorado abandonou. Não foi por isso. É que a gente faz de conta que não presta atenção. Que é mais fácil. Vamos tocar a vida? Né? Mais fácil. Então vamos falar um pouco disso. Aí tem um feedback com o gestor. E aí a gente fez uma reflexão sobre carreira. E aí é importante, vocês sabem disso muito bem, que essa carreira tradicional está com óbito marcado já. Não dá mais para eu entrar e falar assim, qual que é o plano de carreira dessa empresa? Pô, sei lá qual é o plano de carreira, você que faz o seu plano. Hoje, a carreira é sem fronteiras. Quanta gente sai das empresas e vai para o terceiro setor ou quer ter a sua própria empresa porque cansou desse modelo tradicional. Então a gente precisa discutir isso. Cada vez mais a carreira é imprevisível. E aí, o que é mais importante que o know-how é o know-whom e o know-why. É você, sim, ter um conhecimento técnico, mas ter uma rede de relacionamentos, para quem não percebeu ainda, relacionamentos que você tem também te tornam mais valorizado. Não tenha dúvida disso. Diga-me com quem andas, que te direi quem és. No mundo profissional, isso faz uma puta diferença. E a sua identidade profissional. Por que eu quero a Letícia no meu projeto? Hoje, cada vez mais as empresas trabalhando com projeto. E aí, quando você tem projeto, a hierarquia passa a ser diferente. E aí você precisa ser objeto de desejo do dono desse projeto. E aí não é só pelo teu excelente currículo, não. E aí, o critério de sucesso, porque, eu quero ser bem-sucedido. Só que ser bem-sucedido hoje é um critério elástico. Para algumas pessoas, eu ser bem-sucedido é eu falar para vocês assim, eu dirijo uma BMW 2013. Uau, esse é bem-sucedido. Para outras pessoas, ser bem-sucedido é dizer, eu moro a 5 minutos da minha casa e eu não preciso de carro. Eu vou a pé. Isso é um
índice de sucesso. Só que o que acontece é que a gente compra a receita de sucesso do outro. Por isso que Caras vende. Porque Caras mostra o sucesso do outro. Então, para eu ser bem-sucedido, eu preciso estar com uma calça diesel. Porque se eu não tiver a calça diesel, eu não sou bem-sucedido. Tá bom. Quem quer acreditar nisso, be my guest. E aí você precisa ter um projeto de carreira, né? E o projeto de carreira, quanto tempo eu tenho? Que são as perguntas. E aí eu queria negociar com vocês uma coisa. Espero que de alguma maneira esse conjunto de coisas que eu chamo de voo panorâmico tenham servido para algum tipo de reflexão. Eu tenho um vídeo que eu queria mostrar para vocês que dura 5 minutos. E antes de passar o vídeo, eu queria dizer assim, não é propaganda. Eu odeio ir a eventos que as pessoas falam que vão falar de coisas interessantes e vão fazer propaganda. Eu falo, puta merda, eu paguei para ouvir propaganda de não sei o quê? Então eu detesto. Então eu não vim fazer propaganda. Esse vídeo mostra um pouco uma causa. E eu acho que tem a ver com boa parte dos interessados aqui que querem construir algo de um mundo melhor. Então é uma inspiração. E aí depois fica 5 minutos para 2 perguntas, 3, é isso? Não vai dar para fazer perguntas. Eu espero que eu não morra hoje. Então vocês vão ter o meu e-mail, tá? E aí de repente a gente fala depois. Foi só o início de uma relação, tá? Vamos ver o vídeo então? Um dia, o mundo inteiro vai celebrar a beleza da vida em todos os seus momentos. Um dia, cada pessoa poderá expressar plenamente sua individualidade. Todos verão beleza na diferença. Ninguém será discriminado. E todos serão amados pelo que são, de verdade. Um dia, o Deus Tempo será visto como um aliado. Seremos belos em todas as idades. E a vida será longa e divertida. Um dia, todos verão que é através da relação entre mãe e filho que se cria um mundo de paz e amor. Um dia, toda criança poderá ser criança. Um dia, não existirá criança pobre. Um dia, não existirá pobreza. Um dia, todas as pessoas terão consciência da importância das relações, para viver com prazer, para conviver, para a paz. Um dia, todo o trabalho vai enobrecer o homem e a mulher. Um dia, todo o trabalho será só prazer e realização. Um dia, a natureza será respeitada como a única fonte da vida. A água, a terra, o ar. É deles que vive a nossa civilização. Um dia, todos entenderão que nós vivemos da natureza e que ela vive em nós. Um dia, nossas cidades, nossas construções, todas as nossas criações serão belas, porque terão propósito e significado. Um dia, todo ato de comércio será oportunidade de enriquecimento mútuo e momento de aproximar pessoas. Todo produto terá a intenção de melhorar a vida. E todo serviço terá a intenção de servir. Um dia, toda empresa será uma riqueza da sociedade. A tecnologia se harmonizará com a natureza e nenhum consumidor precisará se defender. Um dia, cada cidadão do mundo conhecerá seu valor, o valor de sua terra e sua tradição.
e com orgulho gostará da responsabilidade de cuidar do que é seu para si, para o planeta e para o futuro da humanidade. Um dia, cada pessoa saberá que é única e indispensável para a cadeia da vida. E cuidará de si como cuida do outro. E cuidará do outro como cuida de si. Nesse dia, a beleza da vida acontecerá naturalmente, o tempo todo, para todo mundo, em todos os lugares. Nesse dia, todos que acreditam na humanidade terão realizado seu sonho. E nós teremos cumprido nossa razão de ser. Às vezes é um instante, a tarde faz silêncio, o vento sopra a meu favor. E aí, para fechar, eu queria contar uma coisa muito rápida sobre esse vídeo. A Natura decidiu, num ano, que ela ia abrir a operação na Rússia. E aí ela levou, aliás, já tinha um grupo contratado para levar a Natura para esse país. E aí, um grupo, os fundadores da Natura, levaram esse vídeo para um grupo lá em Moscou. Quando acabou o vídeo, vocês prestaram atenção no vídeo? Quando acabou o vídeo, estava um mal-estar na sala. Um mal-estar assim, um silêncio desconfortável, sabe como alguém peidou, né? E aí acabou a reunião e viraram para o seu Luiz e falaram o seguinte. O seu Luiz é o nosso fundador, Luiz Seabra. O senhor viu o que aconteceu? Vocês trouxeram um vídeo para fazer propaganda da empresa de vocês. E no vídeo há negros. Então aqui não pega bem. Dá um jeito de tirar os negros do vídeo que vai ser muito melhor. E aí quem me contou a história foi o seu Luiz. E eu perguntei, qual foi a sua reação? Ele falou assim, eu jamais na minha vida faria isso, porque seria jogar fora os valores pelos quais eu lutei a minha vida inteira. Eu prefiro abrir mão de um mercado russo a abrir mão de um valor meu. Isso é falar de significado e de defender uma causa. Se a gente tiver a coragem de sermos fiéis aos nossos valores, possivelmente a gente constrói um mundo melhor. Obrigado pelo tempo de vocês, espero ter contribuído com alguma reflexão. Obrigado.